as correntes invisíveis do desespero da morte. Olá, eu me chamo Adam. Fui convidado para narrar essa história de Charles, um desencarnado em desabafo. Uma história canalizada por Sérgio Teles para ilustrar a segunda esfera da alma e suas subesferas. Vamos lá. Olá, meu nome é Charles. Ou era. Enquanto estive encarnado, fui visto como alguém determinado, de raciocínio rápido, habilidoso nos negócios e socialmente bem relacionado. Para muitos, eu era um exemplo de sucesso. Mas por dentro, havia uma escuridão que eu mesmo não queria enxergar, uma vontade quase doentia de vencer, de dominar, de me satisfazer a qualquer custo. A confiança dos outros era um convite, e eu a tratava como uma porta aberta, pronta para ser explorada. Comecei com minha própria família. Meu irmão mais velho, Fernando, herdara a pequena empresa deixada por nosso pai. Homem honesto, trabalhador, quase ingênuo, confiava em mim mais do que em si mesmo. Me deu sociedade sem que eu pedisse. E foi assim que iniciei minha primeira traição consciente, desviando valores, ocultando lucros, manipulando documentos. Tudo com o pretexto de otimizar os ganhos. Mas a verdade é que eu estava construindo um império só meu com o suor dele. Quando ele descobriu, não houve gritos nem brigas. Apenas aquele olhar que nunca esqueci. Uma mistura de decepção e tristeza tão profundas que me atravessou como uma lâmina invisível. Mas não parei por aí. Meu melhor amigo, André, era casado com uma mulher linda, intensa e doce, Mariana. Eles pareciam viver um amor puro, verdadeiro, daqueles raros de se ver. E talvez por isso, por inveja ou impulso destrutivo, eu desejei Mariana. Não por paixão, mas pelo prazer de corromper algo belo. Usei a amizade com André como disfarce, aproximando-me aos poucos. E, quando ela finalmente cedeu, num momento de fragilidade ou talvez confusão, consegui o que queria. Depois disso, me afastei, frio, indiferente, como se nada tivesse acontecido. Mariana chorou, e eu segui adiante, alimentando o ego e enterrando a culpa. Mas o golpe mais duro que dei foi na pessoa mais sagrada, minha mãe. Ela era idosa, quase cega, vivendo com simplicidade no interior. Eu administrava o pouco que ela tinha, a aposentadoria, uma casinha, algumas economias. E mesmo assim, roubei dela. Inventava reformas, exames, remédios e desviava o dinheiro para viagens, jantares, prazeres. E quando ela me dizia com ternura, confio em você, meu filho, eu apenas sorria, enquanto traía tudo o que ela representava. Hoje, já desencarnado, vejo cada detalhe dessas ações com uma clareza impiedosa. Não há véu, não há desculpa, só a consciência. Cada traição foi uma corrente forjada em orgulho e egoísmo. E agora, essas correntes me prendem, me apertam, me pesam, não como punição externa, mas como consequência natural daquilo que plantei. Eu, Charles, que vivi para tirar vantagem, agora imploro por uma oportunidade de reparação. E sei que ela não virá através de palavras bonitas ou lamentos tardios, mas sim por meio do serviço silencioso, da humildade e do arrependimento sincero. Quando tenho a visão das noções das coisas, percebo as direções que deveria ter tomado e o que não deveria ter feito. Se fiz, compreendo agora como poderia ter atenuado minhas falhas por meio das desculpas e dos perdões que deveria ter pedido àqueles a quem causei dano. Sei que minhas emoções e desejos, agora, se tornaram impossíveis e inalcançáveis sem a matéria. Para satisfazê-los, preciso me acoplar a seres encarnados, mas sem obsedá-los, buscando apenas aquilo que ainda não consegui me libertar devido aos meus apegos. Agora, tenho consciência de que preciso obter essas experiências de forma ordeira e carinhosa, pedindo, e não impondo, para que eu não seja visto como um ser perturbador ou demoníaco. Somente aqueles que possuem um corpo físico podem gerar o ectoplasma, o alimento etérico necessário. Através dos seres encarnados, que já conhecem e estudam esses fenômenos, percebo que muitos não enxergam mais esses pedidos como uma perturbação, mas sim como um verdadeiro clamor por socorro. Todas as minhas questões,
Quando encarnado, sobre a vida após a morte e o ceticismo em crer ou ter fé, agora fazem sentido. Sei, agora, que crer é um poder da mente, um processo psicológico que nos permite acreditar. Portanto, faz parte do aspecto mental e psíquico. Já ter fé é um atributo espiritual. Logo, para ter fé, primeiro é preciso crer. Não existe fé sem crença, pois a crença é a base mental que permite a fé florescer. Porém, isso não significa que acreditar é o mesmo que ter fé. Logo, a crença pode existir sem fé, mas a fé não pode existir sem crença. Hoje, compreendo que a fé começa na crença e que a crença começa na verdade. Mas eu precisei morrer para finalmente viver a verdade dentro de mim. Gratidão. Trabalho canalizado por Sérgio Teles.